agora sim a gente vai começar a aprofundar um pouco mais sobre, que nem o professor falou antes, né? O mais famoso dos fascismos, né? E eu até tinha falado no começo do vídeo anterior, para o professor comentar alguma coisa sobre a origem da palavra. Por vezes é interessante a gente fazer esse estudo da palavra, né? Assim, fascismo, eu não vou falar a palavra em grego antigo, mas ela surgiu lá na Grécia e ela significava assim, mais ou menos tem uma lenda que conta assim, quando um cara ia pegar lenha na neve, quanto mais lenha ele carregasse, melhor era ele deixar as lenhas amaradas bem firme. Aí vem o nome feixe de lenha, né? Feixe. E aí surge a palavra face. E aí o que acontece? Depois de um período, esses grupos que vão surgindo, eles vão se apoderar dessa palavra. Isso também é uma questão de simbologia. Por isso que eu falei antes dos símbolos, isso é muito importante. Porque um grupo ele não vai surgir sem um símbolo. Ele surge, mas ele desaparece. Então ele precisa do apoio de algumas coisas. A gente já falou um pouco do apoio que eles pegavam nos símbolos religiosos, entre outros tipos de apoio, mas um apoio foi nessa palavra, o face. E aí, o que se junta com o fascismo em si, né? Com o ismo? Quer dizer que a sociedade ela está com um problema de união do povo. O povo está muito desunido, ele não está junto, não é um bloco, não é uma nação, não é um povo. E aí vocês estão notando que eu estou falando é também um pouco o que o nacionalismo prega, né, professor? É o que o nacionalismo prega. Como que você vai ser uma nação forte, a minha nação forte, se tem um problema dentro da sociedade? E o que é esse problema? Esse problema são talvez alguns indivíduos. Então, aí, só falando um pouco, né, sobre a questão da origem da palavra, fascismo é como se a sociedade estivesse doente. Ela não conseguiria uma união completa enquanto nação se as lenhas não fossem bem amaradas, as ideias não fossem bem juntadas em uma ideia só, certo? Isso acho que seria importante falar. Mas aí a gente vai pegar, por exemplo, um pouco da vida do Hitler. Assim, ó, eu não vou ficar falando sobre essas modas que volta e meia aparecem por aí, de que ele era neto de judeu, que o pai dele era um abusador. Não, não, porque sempre parece um filme, sabe? Que querem arrumar uma desculpa do porquê ele era ruim. Não, ele era ruim porque ele era mal. Era isso e pronto. Lógico que vai ter alguns reflexos da sociedade aonde ele estava. Mas uma coisa a gente tem que ter em mente: todo mundo, a Europa inteira praticamente, todos odiavam os judeus. Isso era uma coisa normal, justamente por aqueles motivos que eu falei antes. Até tem uma frase, eu não vou lembrar a frase exatamente, de Winston Churchill, que era o primeiro-ministro da Inglaterra. A frase dele é o seguinte: que no mundo inteiro dos judeus para dominar o mundo, que os judeus queriam dominar o mundo e o mundo tinha que tomar uma atitude perante os judeus. Isso é uma fala do Winston Churchill, que depois vai estar do lado dos bonzinhos, eu vou colocar entre aspas. Embora o Hitler depois ele fala uma frase bem parecida. Mas o que acontece? O Hitler, ele na juventude ele foi para Viena, ele tentou ser um pintor, ele não conseguiu, e isso leva ele a morar na rua em Viena. O que acontece? Olha só, professor, vai entender por que eu estou falando desse detalhe. Nossa, ele queria ser pintor, grande coisa. Mas aí quando ele vai morar na rua, ele encontra uma comunidade não, um bairro de judeus em Viena, que eles vivem muito bem. E eles não estão passando dificuldade. Por quê? Porque é um grupo fechado, eles são mais fechados, eles se ajudam. E o Hitler começa a morar na rua e ele começa a criar, não que ele não tivesse já, mas ele vai criando essa inveja, esse ódio ao outro, não só aos judeus em si, mas a todo mundo. Por que ele está sofrendo aquilo lá? Certo? É porque ele era incompetente. Não é porque, é um trauma, né? Ele sofreu bullying e daí ele virou Hitler. Não. Mas é importante saber disso,
porque aí a gente vai criando dentro da nossa cabeça que ele, talvez, futuramente, ele tenha um discurso de ódio tão grande por essa construção que ele passou. Não que seja um único motivo. O que acontece, então? Ele vai se alistar a vários exércitos, isso lá no período da juventude dele, 1909, por aí, ele tinha uns 18 anos, e ele não consegue se alistar em exército nenhum, por quê? Porque ele é de uma região bem pequena, e aí eles não reconhecem ele como uma pessoa, assim, que pode entrar nesse exército. Assim, o que eu estou querendo dizer? Ele queria entrar para o exército austro-húngaro, ele queria entrar para o exército austro-húngaro, mas o exército austro-húngaro desse período, ele era muito misturado, e o Hitler, ele não queria se misturar. Então ele vai lá e ele se alista ao exército da Baviera. E aí, quando ele consegue se alistar ao exército da Baviera, o que ele vai fazer? Ele vai para a Primeira Guerra Mundial. E aí, Ivan, não sei se tu lembrava disso, mas ele é um mensageiro na Primeira Guerra Mundial. E mensageiro na Primeira Guerra Mundial, eu não quero falar um palavrão, mas na Primeira Guerra Mundial, ser um mensageiro é a coisa mais ferada que tem. Porque tu tem que ir de um lado para o outro nas trincheiras, na Primeira Guerra Mundial, completamente sem estrutura nenhuma, e ele era esse cara. Por quê? Porque ele era um soldado descartável. O que nesse período ele, olha só como isso vai refletir depois lá na Segunda Guerra Mundial. Ele está numa batalha em que existe um grande ataque de gás mostarda e ele é atingido. E aí ele vai ser hospitalizado, certo? Por que eu falei esse detalhe é importante? Porque na Segunda Guerra Mundial ele proíbe o uso de armas químicas. Justamente por essa, ele tinha convivido com isso. Não deu certo lá, então ele tinha essa experiência. O que acontece? Ele volta, ele se recupera e volta para a batalha, e aí ele é ferido, ele leva um tiro na virilha, ele leva um tiro na perna e volta para a enfermaria. E aí a gente tem um outro detalhe importante. Enquanto ele está lá na enfermaria, a Alemanha se rende. Acaba a Primeira Guerra Mundial. E ele começa, então, com uma segunda questão, que é o ódio aos políticos. Depois ele se torna um, né? Mas o ódio aos políticos nasce porque tem um sentimento interno na Alemanha de que os políticos que entregaram a Alemanha, que os políticos, eles que assinaram a rendição, eles que acabaram com a Alemanha enquanto nação, que eles entregaram, que eles iam vencer, e tanto é que, mesmo depois de assinado, né, professor, mesmo depois de assinado alguns tratados, ainda tem alguns pequenos conflitos entre alguma parte do exército que não queria se entregar. E o Hitler, ele só não foi junto porque ele estava ferido. Eu não sei se tem alguma coisa que tu queira falar sobre essa pequena parte, Ivan, se alguma coisa te chamou a atenção aí. Eu iria complementar só essa noção da etimologia da palavra que eu estava falando do fascismo e da palavra nazismo, o nacional-socialismo, quer dizer, ele vem, o nazismo vem com o vocabulário um socialismo nacional, e por isso que essa ambiguidade. Então, para você entender como isso capta diversos movimentos. E também destacar que Hitler não era só contra os políticos, ele era contra todo mundo que pensasse diferente dele. Eu quero Sim, destacar que, principalmente em termos de conhecimento, a tradição que os americanos têm hoje, tanto a escola de Frankfurt foi totalmente aceita pelos americanos, o Círculo de Viena, os principais cientistas acabaram transferindo fisicamente para os Estados Unidos, que abriu a porta para todos eles, inclusive Einstein. Depois vem a questão da bomba atômica. Mas a ideia de que todo mundo que fosse discordante dele era eliminado. Outro aspecto que me parece bem interessante é que em 1919, quando ele, 18, ali no final de 18, quando termina a Primeira Guerra Mundial e ele está hospitalizado, está com o nome de uma mulher, Rosa Luxemburgo, que os partidos de esquerda, normalmente na Europa, os partidos de esquerda
eles divergem entre os partidos comunistas e os partidos socialistas, depois a social-democracia, e eles proclamam a República de Weimar. Essa República de Weimar assina o armistício à Primeira Guerra Mundial, quer dizer, o Tratado de Paz, e isso leva a Hitler a achar que a culpa era da democracia. Que se eles não tivessem assinado o Tratado de Paz, se não houvesse democracia na Alemanha, eles estariam até hoje na guerra. Enfim, era a ideia dele na época, nesse período. Isso é importante ter falado, porque eles, o que eles falam? Que a República, ela começa distorcida na Alemanha, porque ela era uma condição das assinaturas. Eles não queriam uma linhagem, que a linhagem real continuasse. Então, eles impõem, eu não estou dizendo que isso é ruim, ser república, mas para os alemães extremamente nacionalistas, e que Hitler era um, foi imposta a república. Então, se é uma coisa imposta, não é boa. Certo? E é essa república que você está falando. E é interessante notar que daí, falando desse movimento dos mais democrático da República de Weimar, de 1919, ela vai indo, prosperando até 29. Há uma certa estabilidade até 29. Só que aí vem a crise, novamente, vem a fome, e aí a culpa são dos democratas. Então, o que Hitler faz? Ele captura esse espírito da época, quer dizer, já tinha culpado antes, já havia culpa de terem assinado o Tratado de Paz. Agora ainda, ele diz, não dá certo um regime desses mesmo. E aí a fome... E também tem que ver que Hitler é anti-estrangeiro, porque também a estabilidade da Alemanha nesse período pós-guerra é mantida pelo capital norte-americano e pelo capital inglês, que depois, com a crise, para de vir. E aí volta a crise, assolar a fome, e isso é capturado como o grande responsável disso seriam esses problemas internos de democracia, de sindicato, de cooperação, enfim. E só voltando um pouquinho, né? Depois daí que é assinado, através, né, da República de Weimar, que é assinado alguns tratados, a Alemanha, ela tem o seu exército diminuído, não sei quantos por cento, só ficam por volta de 2.000 soldados. E o Hitler é um desses soldados que ele consegue ficar. Pra ver que ele não era um cara assim, né? A gente fala, às vezes, taxa ele de ser mau e burro. Não, burro é uma coisa que ele não é. Por quê? Porque ele consegue ficar no exército, e aí, por esse medo que até o professor estava comentando, esse medo dos democratas, né, dos movimentos democráticos, e a República era um movimento democrático, ele tem uma missão do exército de ser espião de um partido que tinha surgido, que era o DAP. Eles queriam investigar esse partido para ver se ele era um partido com um viés comunista, assim, se tinha uma ligação mais comunista, por ser também até, né, o significado Partido dos Trabalhadores Alemães. E o Hitler, ele vai investigar. E para investigar, o que ele faz? Ele se filia ao partido, ele entra nesse partido, só que ele começa a perceber que esse partido, ele não é aquilo que eles estavam suspeitando. Ele começa a se simpatizar com o partido, certo? O que vai acontecer, então? Ele vai cada vez mais dentro do partido, ele vai crescendo dentro do partido, até que ele ganha uma certa autoridade dentro do partido, e ele muda, é ele que muda o nome DAP para NSDP, que é daí sim o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Eu não vou falar alemão porque eu não sei. Que é conhecido como um partido nazista. E daí, nossa, a gente está falando, né, professor? A gente começou falando dos grandes fascismos na Europa. E agora a gente está falando de um partido muito pequeno. Como que esse partido ele vai conseguindo tanta força e ele vai crescendo? Eu acho que o crescimento do partido nazista não é só mostrar o crescimento do partido em si, mas como se organiza o movimento fascista. Porque o Hitler, o que ele faz? Ele vai fazer a mesma coisa que o Mussolini tinha feito, que ou estava fazendo, né, que foi mais ou menos no mesmo período,
ele vai encher o partido de símbolo, significado, é ele que coloca o desenho na bandeira do partido, o desenho da suástica, é ele que desenha ela dentro de um preto, num círculo branco, um fundo vermelho, e aí esse partido ele vai se transformando, certo? E tem um detalhe bem importante, professor. O Hitler, ele começa... o partido tinha por volta de... a gente está falando como ele era organizado, mas ele não tinha 50 pessoas nesse período. O que o Hitler dá a ideia? Ele dá a ideia de... A partir de agora, as inscrições vocês coloquem um 0 a mais. E aí a pessoa de número 51, que fosse se filiar ao partido, eles colocavam um 0 no meio. E aí ficava 501. E isso trouxe uma certa popularidade em alguns locais para o partido. Nossa, como esse partido cresceu. Isso, na verdade, já mostra um pouco a estratégia política que Hitler tinha, que é a estratégia da propaganda. E aí eu não estou dizendo, né? A propaganda não precisa ser verdadeira. Ela tem que ser propaganda nesse período. E é isso que o Hitler faz. Ele falsifica o número de inscrições, o que dá uma certa popularidade em alguns locais na Alemanha. Quando eu digo alguns locais, quais locais eram esses? Aí tem que lembrar aquilo que eu e o professor falamos antes, né? São aqueles locais onde estavam aquela juventude que não tinha emprego, aquela juventude que eles estavam quase como sem tetos, passando fome. Então, isso vai fazendo o quê? Isso vai chamando os jovens para dentro do partido, certo? E o partido ele vai tendo um crescimento exponencial. Sempre lembrando dos ideais do movimento fascista. Eles tinham essa ideia ainda, e aí eles vão tendo o quê? Junto com essa organização, lá em 1921, o Hitler ele vira líder do partido, ele cria a SA, que é um grupo paramilitar que a gente já conversou antes, só que ainda o partido precisava de uma explosão de membros para ganhar uma licença para concorrer a cargos políticos maiores. E aí ele consegue que um ex-aviador da Primeira Guerra Mundial, que era muito famoso, ele era tratado como herói de guerra, ele entre no partido, que era o Göring. Ele era um aviador, ele era de muito sucesso, ele era um herói de guerra. Quando ele entra no partido, de novo, o partido alemão, o partido nazista alemão, ele cresce. Ele cresce muito em popularidade, ele cresce em membros. E aí, né, professor, uma coisa assim, né, quando o partido ele cresce, o grupo paramilitar cresce também. Então, o partido nazista alemão, ele vai tendo cada vez um braço armado maior para atacar e para defender. Só destacando que, apesar desse crescimento, o partido nazista ele nunca conseguiu muito mais do que 40% dos votos nas eleições. Os 30 dos votos válidos. Então, assim, ele não entra via democrática. Não, ele entra com a pressão, principalmente a pressão dos grupos paramilitares e toda essa estrutura que se cria, que faz com que tanto o Vítor Emanuel como, agora me fugiu o nome do presidente da Alemanha na época, eles aceitem eles como os primeiros ministros, dão cargos importantes a eles de primeiro-ministro. E aí eles acabam assumindo o poder, e quando eles assumem o poder, aí sim, aí as primeiras atitudes fecha jornais, sim. elimina greves. Fecha, só que os que falam bem do partido deixa, né? Isso, mas essa mística que você colocou, que é pegar aquela cruz de Lorena, que alguns desconfiam que ela tenha sido originariamente do Tibete, Do e, Tibete. e acaba colocando ela como símbolo, aquela noção de usar os meios de comunicação. Hitler, por exemplo, tinha mania, as fotos, todas elas eram criteriosamente avaliadas, principalmente se você pegar
sempre com uma criança, sempre se tinha esse jogo de luzes, então se tinha essa magia dos meios de comunicação também, Isso. essa fascinação. E assim, ó, só a gente fala Hitler, 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 mas ele tinha vários, quando ele se torna líder do partido, ele tinha vários braços direitos. Um era sempre responsável pela comunicação, se eu não me engano era o Goebbels, né? Goebbels. O Himmler já estava ali junto, e tinha outros, assim, responsáveis por outras coisas. O que acontece? O professor ali, uma hora, ele fala o seguinte, que eles tentam tomar o poder não por vias democráticas. Eu acho que estava querendo falar do golpe da cervejaria, né? Uhum. O governador de Munique, eu não estou lembrado agora de que estado que era, ele vai dar um discurso para 3 mil pessoas. E aí o que o Hitler faz? Ele pega 600 pessoas da SA e ele vai cercar esses 2, 3 mil para tentar tomar o poder. E ali ele tenta um golpe de Estado. Isso é uma coisa importante para a gente ver, porque ele começa odiando a política, aí ele vai lá tentar derrubar a política através de um golpe de Estado. O Hitler foi preso nesse período, o partido nazista ele cai na ilegalidade, e quando o Hitler é preso, ele vai ser julgado. E ele mesmo ele resolve se defender. E aí a gente tem que lembrar uma característica do Hitler. Ele não era um intelectual. Ele não era. Mas ele, junto com a expressão corporal e a fala, a oratória que ele tinha, tanto é que eu vou até pedir para o professor, quando enviar esse vídeo para os alunos, eu sei que esse é para o YouTube, mas quando enviar para os alunos, tem os discursos do Hitler lá em 33, que dá para olhar, que é interessante ver a maneira como ele se expressava, o seu gestual. O que acontece? O Hitler, ele foi acusado de alta traição. Ele foi acusado que estava traindo a Alemanha. A pena de morte nesse período era... A pena de morte nesse período. A pena nesse período era a pena de morte. O que acontece? Como ele está se defendendo, ele consegue diminuir essa pena para 5 anos. Olha só, a pena de morte reduziu para 5 anos. E ele fica 8 meses preso só. E depois ele é solto. Por quê? Porque nesse período, justamente, vem a crise de 29. E aí, depois de alguns anos, a Alemanha, ela, de novo, está na crise. É nesse período, na prisão, que ele escreve o Minha Minha Luta. luta. Minha Luta. É nesse período que ele está ali na prisão e ele escreve, e depois ele é solto, e assim ele vai, de novo, ascendendo ao poder e a cargos políticos. Certo? Que ele só vai conseguir mesmo lá por 32, ou 32 eu acho que é o primeiro cargo político que ele tem. Não por eleição, mas ele ganhou o cargo. Que nem o professor falou ali, né? Quando ele ganha o cargo do primeiro-ministro. Na verdade, não era um ministro, era era assim, uma espécie de governador da Baviera. Ele deu, até porque esse governador, ele era filiado ao partido nazista, que nisso já tinha ganhado uma popularidade muito grande. Por que ganhou uma popularidade? Porque tem que pensar assim, a Alemanha estava em crise, veio a República, e aí o partido cai na ilegalidade, aí vem a crise de novo. Peraí, será então que, aí o que se começa, né, um pensamento popular, será que a solução não é o partido mesmo, aquele partido que era louco, que queria dar um golpe? Então, por isso que o partido ele vai ganhando mais popularidade também. Só que aí o que o Hitler percebe? Não tem como, nesse momento, fazer um golpe de Estado de novo. E aí que ele começa a sua carreira política. Ele começa por indicação, mas depois, cada vez mais, até o professor falou, né? Em determinado momento, o partido nazista não tinha 40% das cadeiras no Senado. Depois de um momento, ele vai ter a maioria, certo? E cada vez mais a maioria e o apoio popular, até que, finalmente, a gente pode colocar que a ascensão mesmo de Hitler, ela começa em 1933. Por quê? Porque isso marca um discurso dele
Que ali ele já deixa claro que a Alemanha vai para a guerra, ali em 33. E por que, professor, né? Porque o mundo não fez nada. Como que o mundo ia fazer alguma coisa se o mundo estava falido, ferrado? Cada país meio que se fecha, cada um cuida do seu. É isso que a gente tem, né? Mais ou menos. Eu preciso levantar uma hipótese aqui, que eu vou pontuar ela aqui, sob suspensão, em algum momento nós podemos conversar, mas o mundo não faz nada porque era interessante ter no centro da Europa, me parece, alguém que combatia e enfrentava o comunismo crescente que vinha do leste europeu. Então, era interesse ver uma barreira limitando o crescente avanço do comunismo, principalmente porque ele controlava essa noção de greve, essa noção de, apesar de ele ser anticapitalista também em primeiro plano, ele também era anticomunista. E botar ele no meio, pelo menos, dividia, mantinha, que depois nós vamos ver na Segunda Guerra Mundial, e não menos ditador, quando Joseph Stalin assumiu o poder. Mas, assim, nesse plano econômico, o que o Hitler fez, então? Precisa entender que, assim, há um crescimento, não existe nenhum registro no mundo de um crescimento econômico tão grande como a Alemanha realizou nesse período de 39, de 33 a 39. O que Hitler fez? Assim, algumas coisas muito básicas. Ele proibiu greve, né? Ele aumentou a jornada de trabalho, ele declarou que eles não pagariam mais, como se diz, a dívida da Primeira Guerra Mundial. A dívida externa. E aí ele começa a pregar uma coisa que entre os alemães era muito interessante, que era a necessidade de um espaço vital, a ampliação de um espaço vital. E aí, se vocês perceberem, a tomada da Áustria foi sem armas, porque eles consideravam os austríacos alemães e principalmente uma região da Tchecoslováquia rica, eles acabam anexando ela, a região dos Tetetos chama, como alemães fora da Alemanha. Sim, E isso é interessante, porque se você reparar, a Alemanha não faz parte do imperialismo, não existe fora da Alemanha nenhum outro país que fala alemão. O povo alemão, diferente dos ingleses, nós temos ingleses, espanhóis que fizeram esse processo de internacionalização, o povo alemão ocupou o que nós chamamos do leste europeu em direção à Rússia. Então nós tínhamos, com o povo russo, entre o povo russo e o povo alemão, uma miscigenação muito grande de pessoas. Se você imaginar, por exemplo, Kaliningrado, que é uma cidade que depois pertence à União Soviética, durante muito tempo era Königsberg, uma cidade alemã. Então essa razão que muitos alemães estavam espalhados no leste europeu fez pulsar no povo alemão a necessidade de eles aumentarem o seu espaço vital. Quer dizer, era uma desculpa, né? Isso, o povo alemão precisaria mais espaço para sobreviver. Viu, E Ivan? aí... Oi? Eu gosto de uma frase. Você é alemão, você só não sabe ainda. Uhum. E essa era a ideia, né, que o Hitler até ele escreveu no livro dele sobre o pan-germanismo, né? Que ele queria unir todos os povos que falavam alemão, mas não tinha nenhum fora das fronteiras. Então aí ele joga até pros, não, mas aqueles são descendentes, aqueles são não sei o quê. E aí sempre tem essa ideia, não, você é alemão, você só não sabe ainda. Só uma curiosidade, né? Eu sei que curiosidade não é história, mas algumas coisas são interessantes. O Hitler ele tem essa ascensão ao poder, pregando a raça ariana, a supremacia branca e tudo isso, mas ao final da Segunda Guerra Mundial, dentro do exército alemão tinha até indiano, que fazia parte do exército alemão. Mas por que o indiano estava lá?
Porque o indiano, ele viveu sobre muitos anos sob domínio inglês. E quem era inimigo da Alemanha na Segunda Guerra Mundial? A Inglaterra. E aí, então, o Hitler, no final da guerra, quando começou a faltar alguns soldados, ele pega tudo que tiver pela frente. E é isso que acontece. Essa supremacia branca que começa, ela começa como uma ideia para expandir o pensamento fascista. No final, ela é meio que deixada de lado pela necessidade de soldado e tudo isso, né? Bom, nós temos um cenário interessante agora que a gente descreveu, que é principalmente o fascismo, o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Nós tem outros dois países, e aí precisamos dizer que ali no Império Austro-Húngaro, Letônia, Estônia, Hungria e Iugoslávia, todos eles nessa região chamada região dos Balcãs, é tomada por partidos conservadores. Então a onda ela não se restringe. Mas eu queria chamar a atenção tanto da Península Ibérica, a Espanha e Portugal, e para vocês terem uma ideia, Salazar fica surge no poder nesse período e vai ficar até 1968 no poder em Portugal. Quer dizer, passou toda a guerra e o Salazar permaneceu. E o Franco, que nós vamos falar um pouquinho sobre, Fica até 75. fica até 75. Quer dizer, a Península Ibérica permanece com essa legenda fascista até meados, assim, muito recentemente na história, quando a gente tinha passado por grandes transformações. Então, a Segunda Guerra Mundial é um detalhe, ela não marca o final dos regimes fascistas e nazistas como uma leitura apressada, de repente, parece que terminou a Segunda Guerra Mundial e terminou os regimes totalitários. Não, os regimes totalitários continuam persistindo, inclusive na Rússia, né? Na União Soviética. Sim. Stalin fica até sua morte, né? Que ele não consegue mais se manter. Então, assim, mas assim, eu gostaria de chamar a atenção um pouco sobre a Guerra Espanhola, a Guerra Civil Espanhola. Primeiro porque em 1900, nós temos a Guerra Civil Espanhola de 36 a 39. E o que é interessante nessa Guerra Civil Espanhola? Que ela é onde há também a República, os partidos ligados mais a movimentos sociais, que tentam fazer reformas agrárias, e com a crise vai haver, liderado por Franco, o que eles chamam da falange espanhola tradicionalista. Quer dizer, eles vão se unir aos movimentos conservadores, o exército vai se unir aos movimentos. Esse é um casamento muito forte, o exército com os movimentos conservadores, e vai surgir a Guerra Civil Espanhola. Mas por que a Guerra Civil Espanhola é tão interessante? Porque ela é a prévia da Primeira Guerra Mundial. O nazismo vai testar suas armas e suas novas estratégias de guerra num investimento, porque não vai haver combate, assim como a União Soviética vai investir também e financiar a guerra espanhola, e nós vamos ter uma guerra na Espanha, com resultado a 1 milhão de mortos, uma guerra na Espanha feita por espanhóis, teoricamente, mas com material bélico das duas grandes potências, ou enfim, de grandes potências que já estavam se armando e estavam fazendo seus ensaios de guerra. Itália e Alemanha, né? Itália, Alemanha e a Rússia também, a União Ah, Soviética. é verdade. Sim. E eu chamo a atenção para depois o pessoal pesquisar. Pablo Picasso faz a famosa obra Guernica, que retrata um pouco a Guerra Civil Espanhola, quer dizer, o desastre da Guerra Civil Espanhola e como ela afetou a população e as marcas que elas vão trazer. Mas nós temos ali, na Guerra Civil Espanhola, o que nós diríamos, numa linguagem simplificada,
cenas de um capítulo, ou prévia, o ensaio de um capítulo dramático, e talvez o mais dramático que a história tenha passado.